Fala pessoal, daqui novamente, comentar aqui um pouquinho sobre o Watford, né? Último vídeo em relação aos 3 times rebaixados, né? Fiz vídeo sobre o Norwich, fiz vídeo hoje sobre o Bournemouth e agora falar um pouquinho também sobre o Watford. Talvez dos 3 seja o mais inesperado, assim, se a gente for pensar no início da temporada, talvez assim, o time que dos 3 rebaixados, o que tinha menos chance de cair no primeiro momento antes da temporada começar, era de fato o Watford, né? E ouço dizer mais, né? Talvez se a gente pegue desde a temporada, 15, 16, né? Vamos pegar essas 5 últimas temporadas, digamos assim. Talvez o Watford seja o rebaixado mais inesperado, né? De forma alguma, o Watford era um time nem para estar brigando na segunda metade da tabela, não. Né? O Watford, com Javi Gracia, se a gente pega ali no período da segunda metade da temporada 17-18, a temporada 18-19, né? O trabalho que foi construído era para se vislumbrar o Watford como um time para brigar na primeira metade de tabela por competições europeias. Né? Vai lembrar que na temporada passada o time chega na final da Copa da Inglaterra. Verdade. Foi assim, humilhado pelo Manchester City na final, né? Perdeu de 6-0, 7-0, algo assim. Mas de uma forma ou de outra, né? Até porque era um Manchester City avassalador do Pep Guardiola, né? Óbvio que não dá pra ficar assim de desculpas, mas assim, eram níveis de competitividade completamente diferentes, né? Mas isso não exclui o ótimo trabalho, né? E tudo caminhava pro Watford se firmar como um time de primeira metade de tabela que poderia estar ali na briga por competições europeias, né? Com Everton que não consegue brigar por competições europeias, mas teoricamente é para ser esse time. O Wolverhampton, o West Ham, que também não conseguiu até hoje se firmar como um time de primeira metade de tabela para incomodar lá em cima, mas em questão de elenco também é um time que era para estar ali acima do Watford. O Leicester, por exemplo, que até excedeu as expectativas nessa temporada, acabou caindo muito de rendimento na segunda metade da temporada. Inclusive, talvez eu até faça um vídeo falando sobre a drástica queda de rendimento do Leicester na segunda metade da temporada como um todo. A segunda metade inteira do Leicester foi muito fraca. Mas enfim, o Watford era para ser esse time também. Era para ser esse time para tá ali na primeira metade da tabela para incomodar e conseguir brigar por competições europeias, né? Não ali como um dos principais times a brigar por Europa League, mas um dos times para estar ali na briga. Tá ali um pouco mais atrás, mas na primeira metade da tabela e conseguir fazer umas boas campanhas em Copas, né? Esse foi o caminho que o time tomou a partir do momento que o Javi Gracia conseguiu se consolidar como um técnico interessante, né? E principalmente se a gente pega na segunda metade da temporada passada, a temporada 18-19, o futebol que o Watford apresentava já era muito interessante, né? Aquele esquema de 4-2-2-2, né? Que é um 4-4-2 onde os meias abertos jogam por dentro, os laterais teoricamente têm essa função de abrir o campo, né? E principalmente se a gente pensa na segunda metade da temporada, você tem um crescimento de Femenia e Massina como sendo esses laterais para justamente fazer essa função ou de saída de bola partindo da defesa, ou como jogadores que de fato vão funcionar como jogadores do corredor, né? Os meias abertos, né, via de regra eram Will Hughes pelo lado direito, Pereira pelo lado esquerdo, e a dupla de ataque, digamos assim, era Troy Deeney e Deulofeu, né? E destaque pro Deulofeu. O Deulofeu cresceu muito principalmente na segunda metade, mas a temporada do Deulofeu, temporada passada, como um todo, foi muito boa, né? Sendo um jogador importante a nível de decisão, de decidir jogos com gols, ou com passes precisos, assim. Ele é um jogador de recurso técnico, de bons recursos técnicos, né? E ele jogando nessa função tendo uma faixa maior de campo para percorrer, podendo cair pelos dois lados, recebendo essa bola em velocidade nas costas dos volantes mais por dentro, consegue ser um jogador muito decisivo. E o Troy Deeney, até de um jogador com um pouco menos de recurso técnico, mas muito bem para ganhar as bolas pelo alto, né, em diversos momentos para definir algumas jogadas, um líder dentro de campo, também fez uma boa temporada esse ano também, mas enfim, foi muito importante, apesar de não ser tecnicamente falando nos principais atacantes da Premier League nesse sentido. Né? Eu tô olhando para cá porque eu tô vendo a televisão aqui, o futebol no mundo. Mas enfim, e assim o time se consolidou, né? E, obviamente, né, os pilares, digamos assim, eram os dois volantes com Doucouré e Capoue, né? O Capoue numa função muito mais de recuperação, de combate e esticando essas bolas, né, com passe longo, e o Doucouré com essa capacidade de recuperação e muita intensidade, capacidade física para ir à frente, definir as jogadas, assim, servir principalmente como um jogador para dar apoio nos momentos de construção de jogadas. É um jogador que tem recurso também, não é só um meio-campista barra volante meramente físico, não. Isso, inclusive, foi cogitado aí para jogar em times maiores, né? Algumas temporadas atrás. Na temporada passada ele já tinha sido cogitado e para essa temporada ele também já tinha sido cogitado para times maiores. É um jogador que não deve jogar a segunda divisão na próxima temporada, né? Eu só achava que talvez a defesa fosse um ponto mais fraco, mas para essa temporada, com a contratação, por exemplo, do Craig Dawson, que eu achei que de fato foi uma boa contratação, não se mostrou, né? Isso não se concretizou. O Craig Dawson fez uma temporada bem ruim, inclusive, né? Mas enfim,
é assim, tô, assim, plantando o cenário, desenhando o cenário para mostrar o que a gente poderia esperar para essa temporada 19-20, né? E assim, a temporada, como eu falei, já começa muito mal, né? O time perde os 4 primeiros jogos, só que, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso na época, né? Depois desses 4 primeiras derrotas, né? Logo depois tem a pausa pra data FIFA, e o Javi Gracia é demitido no final de semana, no sábado. Inclusive, a notícia foi anunciada na hora do jogo da Inglaterra contra a Bulgária, se não me engano, né? Eu fiz um vídeo defendendo o trabalho do Javi Gracia no meio de semana, e no sábado ele foi demitido. E por que eu tava falando isso? Eu sei que é esquisito de falar que um time que perde as 4 primeiras rodadas estava jogando bem, mas assim, nessas 4 primeiras rodadas, se o desempenho não foi igual, foi superior aos adversários que o Watford enfrentou. Não só em quantidade de chances criadas, mas também na qualidade das chances. E também na tentativa do Javi Gracia de conseguir montar um time que conseguisse ser mais perigoso propondo jogadas, sendo perigoso a partir do momento em que tinha posse de bola. E esse foi o cenário em que o time enfrentou nesses primeiros 4 jogos da temporada, porque praticamente em todos eles o time saiu em desvantagem, né? Teve jogo contra o West Ham, jogo contra o Everton, né? Teve o primeiro jogo que perde de 3-0, né, pro Brighton, dentro de casa inclusive, né? Até o Brighton é um time assim de mais posse de bola, mas nesse jogo o Watford teve mais posse de bola, se não me engano, né? Porque teve que ficar atrás do resultado naturalmente, né? Mas enfim, nesses 4 primeiros jogos, que são os únicos 4 jogos que o Javi Gracia faz na temporada, o time foi, pelo menos na minha opinião, o time mostrou mais capacidade, jogou mais bola no pé que os seus adversários, não só em número de chances criadas, como também na qualidade das chances, né? E nas formações diferentes. Então você passou a ter, agora jogando num 4-2-3-1, não mais nesse 4-2-2-2, com o Deulofeu ocupando uma função muito mais próxima dos meias de criação do que era no primeiro momento, né? No primeiro momento que eu digo na temporada 18-19, onde ele era muito mais um cara para receber essa bola numa faixa mais à frente e definir, ou puxar um contra-ataque em velocidade nessa faixa, justamente ali à frente dos meias, um pouco mais atrás do Deulofeu, um pouco mais atrás do Troy Deeney. Nesses primeiros 4 jogos, ele começa fazendo um 4-2-3-1 com 2 meias abertos, né? Então era ou Pereira ou Hughes, o Tom Cleverley chegou a jogar por ali também, e com o Deulofeu jogando ou como meia central por dentro, ou mais aberto, tendo Cleverley jogando mais por dentro. E dessa forma, o time funciona bem, o time consegue criar bastante oportunidades, mas desde o início da temporada, e o Doucouré também começa a temporada muito bem. Eu sei que é curioso falar isso, parece que eu tô maluco, né? Mas enfim, o time tem um bom desempenho nessas primeiras 4 rodadas, logo depois que o Javi Gracia é demitido. Mas em decorrência dos resultados e de alguns desequilíbrios defensivos, e aí de novo, né? Eu não vou ficar dizendo aqui as causas dos problemas defensivos do Watford, porque eu não me sinto na condição de falar o porquê, né? Mas de fato havia um desequilíbrio defensivo. Ouço eu dizer que era principalmente numa questão de dificuldade de recomposição com o meia central, né? Por conta da diferença no quesito da marcação, né? Porque se essa bola era perdida nessa faixa dos meias, você via de regra só tinha ou os 2 volantes, ou o Doucouré, assim, ou os 2 volantes, ou um dos volantes que era o Capoeira, porque o Doucouré, quando subia pra funcionar como esse cara, né, como mais um homem de criação, mais um cara de definição, mais um jogador de capacidade para circular nessa faixa à frente, né, e via de regra, né, isso falando desses primeiros 4 jogos, ele tinha que se desdobrar para correr atrás ou dos meias armadores adversários, ou dos ponteiros adversários, dos atacantes no momento de contra-ataque, né, e isso em diversos momentos causava um desequilíbrio, e o Watford, né, teve essa defesa, né, os adversários deitaram e rolaram para cima do Watford nesses 4 primeiros jogos, justamente nesse sentido, né, mas assim, ofensivamente falando, na capacidade de criação do time, não era ruim. O time estava caminhando assim para melhora, por incrível que pareça. Eu sei que parece um pouco louco falar isso, mas nessas primeiras 4 rodadas, em capacidade ofensiva, o time caminhava por uma melhora, né? A questão defensiva é óbvio, é algo essencial, você tem que saber se defender, mas assim, eu tendo a achar que essas questões defensivas elas são muito mais facilmente arrumadas do que a questão ofensiva, de criação de oportunidades. Isso o Watford estava fazendo muito bem, né? E aí o Javi Gracia é demitido, num movimento que ninguém entendeu, inclusive fiz um vídeo falando sobre isso no canal, e vem o Quique Sánchez-Flores, que já tinha feito um ótimo trabalho com o time, né, na temporada 15-16, inclusive, e saiu ao final da temporada para chegar do Walter Mazzarri para a temporada 16-17, e o time não consegue nem resultados e nem desempenho. Inclusive, se eu não me engano, o primeiro jogo do Quique Sánchez-Flores é aquele 8-0 pro Manchester City no Etihad, né? Então, assim, nem em questão de resultado, nem assim, uma mínima ameaça de um futebol um pouco melhor, o Quique Sánchez-Flores consegue fazer, e já na reta final do ano de 2019, ele é demitido, chega o Nigel Pearson.
E o Nigel Pearson consegue melhorar e consegue ter resultados e consegue ter um melhor desempenho num estilo de jogo diferente, né? Ele estabelece ali um 4-2-3-1, mas num estilo de jogo muito mais reativo, né? Então você passa a ter um time que joga com as linhas baixas, eventualmente fazendo uma marcação no meio campo. Nessa faixa ali, na faixa assim, né, do meio campo central, vai ser muito intenso para assim, combater, para recuperar essa bola, e a partir disso você ter as jogadas sendo aceleradas. E nesse sentido você tem um crescimento de algumas peças, né, que não vinham sendo, assim, que não vinham fazendo exatamente temporadas tão interessantes. Então você tem o Ismaila Assar, né, que assim, não teve exatamente um bom início de temporada, ele até demora a entrar em campo com Ravi Graça, com o Kike Sanchez Flores já começa a ganhar um pouco mais de espaço, mas ainda assim não consegue ser um destaque. E com o Nigel Pearson nessa função de ser um time reativo, que vai buscar justamente acelerar nos espaços, o Ismaila Assar é um dos principais jogadores, se não o principal jogador no que, no que diz respeito à criação de oportunidades e ser um jogador decisivo. E dessa forma o Watford consegue respirar, consegue resultados e consegue ali sair da situação ruim que tinha se colocado na primeira metade da temporada como um todo. E respira. E passa a ser um adversário para aqueles times de baixo da tabela que antes parecia já batido, praticamente entregue, e ele passa assim, a ser um incômodo, né? Tanto que só foi cair agora na última rodada, né? E o Nigel Pearson justamente isso passa por essa mudança no estilo de jogo do Nigel Pearson. Assim, ele conseguiu fazer um bom trabalho no Nigel Pearson ao que foi proposto a ele. Não ao que a gente podia se pensar do que esse elenco é capaz de fazer. Longe disso, esse elenco tinha capacidade de brigar na primeira metade da tabela, mas porque dava para se esperar do Nigel Pearson, ele entregou muito, porque ele conseguiu fazer esse time respirar. De fato, essa reta final, assim, no pós-pandemia foi ruim. O nível do time caiu um pouco, né? Mas assim, se a gente pega esse recorte a partir do momento que o Nigel Pearson chega, você tem alguns bons jogos, né? Tem a vitória contra o Manchester United, tem um pouco depois, né, lá em março, a vitória contra o Liverpool, né? Você tem alguns outros bons jogos, né? Que mais? Tem um jogo que, se eu não me engano, é contra o Wolverhampton, em que o time vai muito bem. Agora eu não lembro exatamente, mas assim, com o Nigel Pearson teve alguns bons jogos, né? Alguns jogos melhores, a equipe passa a ser uma equipe um pouco mais coesa nesse sentido. E alguns jogadores passam a crescer. Então, como eu falei, do Ismaila Sarr, o Kiko Femenia faz uma ótima temporada jogando pela lateral direito, foi um dos jogadores que mais cresceu nesse estilo de jogo também, de mais velocidade nas transições. O Troy Deeney fez uma boa segunda metade da temporada. O Doucouré, principalmente no período inicial da chegada do Nigel Pearson, até jogando numa função um pouco mais à frente, né? Ele passa a colocar o Will Hughes ou o Chalobah, no primeiro momento o Chalobah, no segundo momento o Will Hughes, para jogar como um segundo volante, e o Doucouré passa a jogar mais à frente, até em alguns momentos como um segundo atacante, também fiz vídeo falando sobre isso aqui no canal, que passa a ser um jogador até mais importante no quesito de definir jogadas, de decidir, ser um cara com muita capacidade física, de intensidade para incomodar a saída de bola adversária, nessa faixa perigosa, né, onde o primeiro homem de meio campo adversário vai receber a bola, né? O Deulofeu se machucou, então naturalmente seria uma perda muito grande. Roberto Pereira chegou a fazer alguns bons jogos também, enfim, o time, assim, melhorou muito de nível, mas isso em alguns momentos não foi suficiente. E nessa reta final, nesse pós-pandemia, o time também não conseguiu manter uma sequência ali mínima competitiva, nem em termos não só em termos de desempenho, como também em termos de resultados mesmo, e acabou sendo rebaixado. Enfim, eu vi muitos torcedores no Twitter, não só brasileiros como ingleses, falando que era o que o time precisava para ir para a segunda divisão, passar pelo processo de reconstrução, talvez para a diretoria botar um pouco a mão na consciência e rever esse conceito aí de demitir técnico à torta e à direita. É uma das diretorias que mais faz isso na Premier League, mas enfim, né? Assim, é uma pena porque se esperava voos muito maiores, assim, como eu falei, é um dos rebaixados mais inesperados das últimas temporadas na Premier League, esse Watford. Nem de longe era pra estar brigando nem na segunda metade da tabela, era um time pra estar brigando ali em meado de tabela, que estava ali brigando um pouco mais atrás ali por competições europeias, e não foi isso que a gente viu, né? Mas enfim, né, talvez agora com essa situação, possa acender, né, ter uma centelha ali de razão na diretoria do Watford para conseguir mudar essa situação, né, e fazer o time voltar a ser competitivo com o potencial que tem, e como mostrou principalmente nessas últimas uma temporada e meia com o Ravi Graça, né, que teve o trabalho interrompido, né, mas enfim, acho que poderia ter rendido os frutos maiores se tivesse sido permanecido, né? Principalmente nesses primeiros 4 jogos, como eu falei, da temporada, onde o time de fato mostrou uma evolução e, assim, em alguns momentos até um futebol bem interessante em termos ofensivos, né? Defensivamente ficou um pouco desequilibrado, né? Mas enfim, acho que daria para corrigir isso com o passar da temporada. Mas enfim, sinta-se livre para discordar ou concordar nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.